olá pessoal. Tá entrando, avisa todo mundo. As mães têm que falar nos grupos, os residentes de plástica, os residentes de otorrino. Esperar então o Felipe entrar para a gente poder começar a conversar aqui com vocês um pouquinho sobre microtia e audição. Aê! E aí, Clarice, tudo bem? E aí, tudo bom? A gente já tem muitas perguntas que a gente já recebeu, eu já anotei. Tem coisa para mostrar também. Ai, tem que várias bom! coisas para mostrar. Ai, que ótimo! Eu sou Clarice Abreu, sou cirurgiã plástica, crânio-maxilofacial e eu trabalho bastante com essa parte de reconstrução de malformações congênitas, entre elas a microtia. Microtia, para quem não sabe, né, é aquela orelha pequenininha, né, aquela orelha mal formada, que também tem muitas mães que também me perguntam, Felipe, que também tem aquelas orelhas constrictas mais graves, que aí todo mundo fala que tudo é microtia, né? E também tem essa questão das dúvidas frequentes. O Felipe, Dr. Felipe Félix, é um mega ultra blaster otorrinolaringologista aqui no Rio. Ele tem mestrado, doutorado pela FRJ, ele é coordenador do ambulatório de surdez. Então, assim, se você é mãe, tem um filho com algum problema auditivo aqui no Rio de Janeiro, eu sugiro fortemente que conheça o Felipe. Vamos começar vou passar para você as perguntas que eu mais recebo das mães que me procuram e dos e-mails e das mensagens todas que eu recebo. Meu filho nasceu com microtia. Não vi no pré-natal, foi uma surpresa quando nasceu e tá aquela orelhinha ali pequenininha. O meu filho ouve? A gente muitas vezes faz ultrassom morfológico no pré-natal, faz todos os exames certinho e não detecta a malformação do pavilhão auricular, da orelha externa. E aí leva aquele susto quando nasce, poxa, nasceu com uma má formação nessa área, o que aconteceu? Foi alguma coisa que eu usei? Foi alguma coisa que eu errei? Aquela culpa? E a gente sabe que muitas vezes essa má formação é genética. Algumas vezes eu tenho pacientes que o pai tem microtia, o filho tem microtia, outras vezes uma mutação espontânea, e apareceu essa mutação na formação do embrião, com isso o filho manifestou. E algumas vezes os pais são carreadores de um genzinho lá que quando um uniu com o outro, apareceu essa chance da microtia, que acontece quando os pais têm a orelha bem formada e tem mais de um filho com a microtia presente. A primeira coisa que a gente vai ver, então, na maternidade, antes de sair, a gente tem o teste da orelhinha, que hoje é lei no país todo, a gente tem que fazer o teste da orelhinha antes de sair da maternidade. Com isso, a gente tem que já uma noção de como está a audição do recém-nascido ao sair. Então, se ele passou no teste, ótimo, continua a vida dele. Se ele não passou no teste, vai ter que ter feito uma avaliação. Agora, quando nasce com uma microtia, esse teste não pode ser realizado, ele precisa do canal auditivo para ser realizado. Se a microtia é unilateral, ainda bem que a maioria das microtias são unilaterais. Do outro lado pode ser feito e aí a gente já sabe que de um lado está perfeita a audição. Agora, quando tem a microtia do outro, a gente não consegue fazer esse teste da orelhinha e começamos tendo que pedir outros exames para tentar identificar se há audição naquela orelha ou não. É a primeira coisa, porque eles procuram logo o cirurgião plástico, né? Porque eles estão preocupados com a parte da aparência. E aí eu falo assim, não, mas tem que ver primeiro a audição. E aí eu fico dando umas orientações de audição, e aí eu acho super pertinente, mas é isso mesmo. Justamente isso é uma das dúvidas, assim, qual é a sequência de avaliação para essa audição? Considerando, por exemplo, tem orelhas constrictas graves que passam, né, muitas vezes como microtia, mas que tem o canal, tem algumas microtias mais leves que tem canal, né, e aí uma dúvida que a gente recebe também, assim, meu filho tem um canal aberto, ele ouve bem? Essa pergunta nem sempre é uma pergunta fácil de responder, vai envolver outras coisas. Existem vários tipos de má formação de orelha constricta que às vezes o fono fala, não consigo fazer o teste da orelhinha, porque não estou vendo o canal, porque a orelha tá diferente do normal, mas tá ali o canal, tá ali a passagem, a gente consegue avaliar a audição daquele paciente e está tudo bem muitas vezes com a audição. Outras vezes não, apesar de ter o canal bem formado, a má formação é um pouco mais complexa e envolve até os ossinhos lá dentro da orelha média, o martelo, a bigorna, o estribo, esse famoso trio de ossinhos. Eles muitas vezes estão com uma má formação também e aí com isso levam a uma piora auditiva do paciente. Então a primeira coisa que tem que ser feita é garantir que existe uma audição adequada para aquela criança. Então é a primeira coisa que a gente tem feito. Tudo bem, a estética chama atenção, eu converso com os pais sempre sobre a vergonha da orelha, que os pais já chegam com um bonezinho tapado, com gorrinho, né? O na gorrinho. Cabeça, te escondendo, eu falo, para com isso. A primeira coisa, o teu filho tem que crescer com isso como se fosse natural. Ele não tem que esconder desde pequeno isso não tem que ter vergonha disso, é uma má formação, isso acontece. Quando ele deixar o cabelo crescer para tapar a orelha, isso já cresce com um preconceito dentro de casa. Ele tem que ter a liberdade de aceitar aquela
aquela alteração que ele tem, e muitas vezes opinar até o momento de fazer a parte estética, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai ter que avaliar a audição dessa criança, saber se existe uma perda auditiva ou não nessa criança. Se a orelha tiver microtia, existem exames que a gente pede para avaliar isso. Desde exames comportamentais, em que são emitidos sons de chocalho, de sons que tentam ativar a percepção e a movimentação da cabeça para o bebê para um lado ou para o outro, com intensidades específicas, são usados instrumentos musicais. Isso a hora que o bebê já consegue localizar o som, que é um pouco mais tardio, não é no recém-nascido, mas com cerca de 6 meses talvez ele já consiga localizar algum som. E existe um exame que a gente chama de BERA, que é um exame que não depende da resposta do bebê. Pode ser feito com ele dormindo, e é feito um BERA tanto por via aérea, onde tenta levar o som pelo caminho natural dele, orelha externa, orelha média até a orelha interna, ou por via óssea. Por via óssea é o que tem a maior vantagem no caso da microtia, porque não vai ter orelha externa, nem orelha média às vezes adequadamente formada. Então, com o vibrador ósseo colocado atrás da mastoide, a gente consegue levar esse som diretamente para a orelha interna, para a cóclea, e testar se a cóclea está realmente funcionando. Que aí eu já vou saber que o problema, na verdade, da audição é só uma condução do som até chegar à cóclea. Ou seja, vamos botar em termos bem simples, eu não tenho um ônibus para levar o som até lá dentro do meu caracol, da cóclea. Eu não tenho esse ônibus para chegar lá. Eu tenho que chegar lá no caracol de algum jeito. E aí, quando a gente coloca por via óssea, vibrando o som aqui na mastoide, ela já leva informação para lá e já me dá uma resposta. O BERA já me dá uma resposta dizendo a audição é perfeita lá dentro. Se o som chegar até lá, escuta muito bem. Agora eu preciso fazer o som chegar lá. E aí é o que a gente vai discutir sobre que formas a gente pode fazer do som chegar lá. E existe também uma certa urgência em algumas situações. Como eu falei, a maior parte das microtias são unilaterais, só pegam uma orelha. E a gente vê bastante microtia unilateral. Essa talvez não tenha uma urgência tão grande de sair correndo para fazer alguma coisa. Agora, se a microtia, a ausência do canal auditivo é bilateral, aí sim eu vou precisar de uma certa urgência, porque existe uma privação sonora muito grande. E nessa fase de recém-nascido, dos primeiros meses de vida, já é uma fase que a criança está adquirindo linguagem. Ela está ouvindo os pais falarem, ela está começando a relacionar ações. E isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, eu preciso intervir já nessa fase, quando o problema é bilateral. O BERA, então, é feito em que idade? As mães ficam sempre nessa dúvida. O BERA o quanto antes. Uma vez Quanto que não antes. conseguiu fazer o teste da orelhinha, a gente tem que realmente saber se aquela criança escuta ou não. E quanto antes é melhor, porque o BERA é um exame que eu preciso que a criança fique quieta no exame. Então, se ela está daqui a pouco grandinha... Né? Ela exatamente, mama, dorme, faz o exame com a não beleza. precisa de sedação. Alguém perguntou Exatamente. aqui se precisava de sedação. Não precisa Depende de da sedação. faixa etária. Se for bebezinho, a gente consegue fazer sem sedação. Depois de uma certa idade, realmente é mais difícil. Ele vai botar um som na orelha dele e ele vai logo acordar. Às vezes até 9 meses a gente consegue fazer sem sedação. Depois disso já é mais difícil.